Olá, terceiro ano E. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar um pouco sobre a evolução das famílias, o conceito de família na atualidade, tá? Então, nós vamos começar falando sobre as famílias de antigamente, como era a sua formação, tá certo? Então, nós vamos começar falando sobre a escolha dos casamentos, né? Há muitos anos atrás, as famílias escolhiam os casamentos para seus filhos, né? Então, o pai escolhia o noivo para a moça, para sua filha, por algum motivo, às vezes por interesse financeiro, às vezes por interesse em determinado nome da outra família, ou às vezes simplesmente para não deixar aquela moça ficar solteira. Tá, após esse casamento, era quase que obrigatório viver, não era permitido que houvesse separações. Casava era para viver, constituir família, ter filhos, tá? E após esse casamento, a família, ela aumentava muito, ela crescia muito. A gente pode observar aqui nessa gravura que está ao fundo, uma família de alguns séculos atrás. Então a gente observa ao centro, bem no início, o pai. A gente observa também a mãe sentadinha ali com outra filha. O que essa foto está nos mostrando? Primeiro, que o pai é o cabeça dessa família, ou seja, ele é aquele todo-poderoso, como se fosse mesmo chefão da família, tanto em manter a ordem, em manter a disciplina, como em manter o sustento dessa família. Então, ele era o provedor. Para a mulher não era permitido trabalhar fora, não era permitido ter profissão. Há muitos anos atrás não era permitido sequer ela estudar. Para a mulher cabia o quê? A gente observa o cuidar dos filhos, o cuidar da casa, o manter a ordem dessa família, ou seja, a ordem doméstica, tá certo? Enquanto o pai cuidava de prover o sustento, a manter a família, a mulher cuidava dos afazeres e da educação dos filhos. Os filhos homens que nasciam dessa família, eles eram também instruídos, assim como o pai, a cuidar da família, a manter o sustento, a cultivar a terra, muitas vezes junto com o pai, tá? As famílias mais abastadas, mantinham seus filhos estudando, ensinavam profissões, tá? Os mais fracos, os mais humildes de condição, os seus filhos eram instruídos no cuidar da terra, sustentar a família, ou seja, seguir os mesmos passos do pai. Quanto às mulheres, as filhas mulheres eram instruídas nos afazeres domésticos, bordados, culinária, né, cozinhar, cuidar da casa, como ser uma boa dona de casa, como ser uma boa esposa. Essas eram as orientações para as filhas. E os filhos, como eu já disse, geralmente acompanhavam os passos do pai. Então, como eu já disse, eram famílias numerosas, eram famílias onde o pai era o chefe maior. Os filhos respeitavam muito os pais nesse sentido, porque se não respeitasse, havia castigos severos, inclusive castigos físicos, tá? Mesmo nas famílias mais abastadas, de melhor condição. As filhas eram preparadas para casamentos, cuidar da casa e cuidar da sua família que viria após o casamento. E assim a vida seguia. A gente observa novamente nessa imagem de fundo, não é? Uma família numerosa onde o pai está ao centro, logo depois está a mãe, mostrando a submissão da mãe ao marido, que era outra coisa típica desse casamento. A mulher era muito submissa ao marido. E na sequência os filhos ao redor. Aqui outra, né? Observamos da mesma forma tudo que a professora já tem falado aqui para vocês, tá?
Agora, trazendo para os nossos dias atuais, a família sofreu muitas mudanças, inúmeras, tá? Então, foram numerosas as mudanças que houve no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos. Hoje, a mulher tem o direito de trabalhar fora. Hoje, há mulheres que sustentam suas casas sozinhas. Hoje, a mulher tem o direito de casou, não deu certo, se separar. Não só a mulher, né, mas o casal, coisa que não era permitida alguns séculos atrás. Então, hoje já existe a separação. Hoje existe famílias formadas de diferentes maneiras. Existe famílias onde só o pai cuida do filho. Existe família onde só a mãe cuida dos filhos. Existe família onde os dois vivem, decidem continuar a vida juntos, mas com uma quantidade muito pequena de filhos, 1, 2, 3. Nessas famílias, o pai e a mãe trabalham fora. Geralmente as crianças ficam em escolas, em creches, ou com cuidadores, ou até mesmo com outros familiares, como avós, tios, o que não era naquele tempo permitido, porque a mulher não podia trabalhar fora. Ela ficava em casa cuidando dos filhos, mantendo a ordem na casa, tá? Então hoje já existe essas possibilidades gigantescas. Então existe família de diversas formas. Existe família formada só por pais, existe família formada só por mães, existe família formada só por pai e família formada só por mãe. Existe família formada por casais, existe famílias formadas só por avós que criam seus netos por algum motivo, ou por morte, ou por abandono, que passaram a cuidar dos seus netos. Existe família formada por tios, tias, tá? Que cuida dos seus sobrinhos. Existe família formada só por adoção, onde as crianças foram abandonadas por algum motivo e foi adotada por outras famílias. É o que nós chamamos de família do coração, né? Existe a família consanguínea, família de sangue, família que deu origem e a família adotiva. Podemos observar aqui também, né, as diversas formas de formação das famílias na atualidade. Então, teve muitos avanços. Não vou dizer que não teve perdas, não teve. Houve coisas que não foram muito agradáveis, mas houve muitos avanços, muita melhoria, tá? E aqui eu finalizo com vocês deixando essa mensagem, tá? Família a gente não escolhe, não é? Família é um presente de Deus para nossas vidas. E nós somos um presente também de Deus para as nossas famílias.